Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Final de semana bom para os times da capital, no Campeonato Mineiro. Todos venceram, Atlético, Cruzeiro, América e o Ipatinga mais uma vez lá embaixo, né, Dimara? Vou te dizer, a gente tem que começar a raciocinar, a gente completou a quarta rodada do Campeonato Mineiro, que é o seguinte: o interior não tem apresentado nada de novo. Nível técnico muito baixo das equipes do interior, e você vê que as equipes da capital têm encontrado dificuldades no seu próprio futebol, né? O Cruzeiro não jogou tão bem contra o Ipatinga, principalmente na primeira etapa, e o Ipatinga não mostrou reação nenhuma. O Atlético fez apenas um bom primeiro tempo contra o Guarani, né? E o Guarani acabou fazendo os 2 gols na segunda etapa e também não conseguiu a reação. O time apagou. E da mesma forma o América fez um início de partida muito rápido, muito veloz, que você imaginou, nossa, vai golear o Funorte, e também na segunda etapa deixou o Funorte marcar e passou um sufoco. Então, o que a gente está vendo é que mesmo jogando mal, as equipes da capital estão vencendo com facilidade os times do interior. Então, a gente volta naquela questão, né? Você tem os problemas da arbitragem, do pênalti do jogo do Atlético, que o Ricardinho bateu e que não foi pênalti. Daí você tem o do América também, do pênalti do Funorte, que você também pode questionar. E você volta a dizer desse nível técnico baixo das equipes do interior. Ou seja, nós voltamos à nossa rotina de Campeonato Mineiro. Nada de novo. Nada que apareça efetivamente. O quarto colocado hoje no campeonato, que é uma equipe do interior, é o Guarani, que jogou daquela forma como a gente viu contra o Atlético, né? Ou seja, absolutamente nada de novo. A gente começa a fazer um campeonato de novo que vai ser decidido entre Atlético, Cruzeiro e América, que tudo indica, né? Porque eu não acho que da quarta rodada até vai mudar uma história completa dessas equipes do interior que não tem apresentado nada de novo. Isso é um perigo, porque o torcedor vai ter uma falsa impressão do time, né? Meu time tá jogando muito bem, na verdade, de repente tá jogando muito mal. Mas eu acho que agora não dá para enganar mais, né? Eu acho que as pessoas já têm essa consciência. Claro que o Atlético já estava pensando na questão da Copa do Brasil, claro que o Cruzeiro já estava pensando na questão da Libertadores, poupou jogadores e tudo, mas até quando essas equipes do interior têm chances de se enfrentar, a situação não é boa. Por exemplo, o empate da Caldense com o Uberaba, né? Você tem a própria situação do Tupi com a América de Teófilo Otoni, que foi outro empate. Então, você não está vendo ninguém que realmente esteja aí buscando alguma coisa melhor em termos de Campeonato Mineiro. E isso dói quando a gente fala assim, é só laboratório mesmo. Porque mais do que isso, você vai ver uma briga aí entre os 3 da capital para a gente ter uma ideia. Claro que no próximo final de semana a gente tem o Clássico Atlético e América. Vamos ver como é que o América se comporta também, porque não tem jogado tão bem assim. Né? O América, apesar, ele fala assim, goleou o Ipatinga, venceu o Funorte, mas o América não tem se apresentado bem. A gente continua cobrando a questão dos reforços, para que o Mauro Fernandes tenha uma condição melhor de estar mudando taticamente sua equipe, em que pese que o Camilo, que já é um jogador que veio reforçar, fez uma ótima partida, o Marcos Rocha também foi bem no jogo, mas ainda é preciso muito mais para quem vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, seguindo a lógica das coisas, o Guarani, por exemplo, que começou goleando por 5-0 o Ipatinga, ontem perdeu por 4-2 para o Atlético. A torcida esperaria um pouco mais. Ele deve esperar um pouco mais do time, ou pelo menos devia esperar um pouco mais do time. Né? Jogando em casa, que tem o seu fator, aquele campo que ele conhece. Mas é aquela história, né? A gente fala campo ruim é ruim para os dois. Ninguém acredita nisso, né? E a história é essa. De qualquer forma, a gente já começa a ver a movimentação de Cruzeiro e Atlético para a rodada do meio de semana. O Atlético viaja daqui a pouco já para o Maranhão. Tem o IAP pela frente. Olha só. A torcida está preocupada, Neto Berola, que sentiu o joelho, viaja, está confirmado na delegação e tem uma novidade de nome. Qual novidade de mais? Toró viaja, Toró finalmente vai aparecer, vai aparecer na relação, está aparecendo na relação. E havia uma preocupação também com a questão do Diego Souza, muito se falou ontem que ele estava indo para o Vasco, o Eduardo Maluf negou qualquer tipo de negociação, o Diego Souza está na relação, também viaja, e o Mancini também, Diego Souza e Mancini, que não entraram bem ontem na segunda etapa de jogo. O Diego Souza, né? Mas você sabe que eu acho que aí tem uma influência, o tipo mesmo de campo de gramado lá em Divinópolis. É para os jogadores mais técnicos, né, que tem um toque de bola mais acentuado, aí fica complicado, né? É bom que o torcedor tenha um pouco de calma. E quando a gente diz hoje que o Atlético tem no banco Diego Souza e Mancini como opções, é um Atlético muito mudado, né? Fora da relação ficaram, então, Richarlison tem punição para cumprir pelo Campeonato Brasileiro. É bom explicar o seguinte, como ele tem que cumprir, então, na próxima competição organizada pela CBF, ou seja,
Copa do Brasil. E por isso que ele está cumprindo. E são 2 jogos ainda que ele tem que cumprir, então ele está fora desse jogo. O Lima também não está na relação e o Jobson também não aparece na relação. Então os 3 fora, o Diego Souza está, o Mancini está, o Toró é a novidade e o Neto Berola incluído. Havia aí uma preocupação. Cruzeiro treinando agora de manhã, na sua definição aí para o jogo contra o Guarani. O Guarani Paraguai, né, gente? Na terça-feira pela Libertadores. E olha só, Gilberto está vetado. Uma tendinite. O Gilberto fica de fora desse jogo, fica de fora do América de Teófilo Otoni, que é o jogo do final de semana, para tentar que no jogo da Libertadores ele tenha alguma condição. Então o Roger já começa jogando. Exatamente. E olha, tem novidade também. Pelo menos nesse início de treinamento lá na Toca da Raposa, ele está fazendo um trabalho tático. O Fábio está no gol, o Diego Renan vem para a lateral direita e o Pablo vai para a lateral esquerda. Uma inversão ali. Eu não entendi exatamente por que dessa inversão, não, mas de qualquer forma. Vamos ver. O Pablo, na verdade, ele foi contratado como lateral esquerdo, mas ele apareceu bem esse ano, né, jogando como lateral direito ou ali como volante, que ele conseguiu cumprir o seu papel. Vamos ver como é que ele vai aparecer aí na lateral esquerda. No meio-campo ele está treinando com o Marquinhos, Paraná, o Henrique, o Roger e o Montijo. Então é esse o meio-campo do Cruzeiro. E na frente o Alisson, que parece que ganhou mesmo essa questão da vaga de titular. E a gente notava até pelo jogo de sábado na Arena do Jacaré, pela forma como o Alisson entrou, pela forma como ele foi poupado na partida em alguns momentos, que ele seria o titular mesmo, e o Wellington Paulista completando aí a dupla de ataque, já o Cruzeiro treinando então e definindo a sua equipe para esse jogo da Libertadores. Muita gente pergunta assim, mas o Guarani, ele mete algum medo? A gente tem sempre que dizer o seguinte, o respeito na Libertadores pelas equipes tem que ser grande sempre, né? O Cruzeiro tem que jogar com a mesma força, com a mesma motivação que ele enfrentou Estudiantes. Claro que não dá para usar a motivação que o Cuca disse que se utilizou, né, na partida contra os argentinos, porque você não tem uma tradição em cima do Guarani, né? Mas eu acho que a motivação tem que ser a superação de cada um mesmo, de estar fazendo um jogo de Libertadores, de estar sabendo que é essa competição que a torcida do Cruzeiro ama de paixão, né? Que é uma competição em que o Cruzeiro sempre busca estar bem. Então acho que essa talvez seja o trabalho do Cuca. Não é fácil estar motivando para uma equipe que você sabe que tecnicamente é inferior. O Cruzeiro é muito superior ao Guarani, mas isso a gente só vai ter certeza com o jogo rolando, né? Então o respeito, né, o torcedor tem que entender sempre isso, que o respeito à equipe do Guarani tem que ser grande e principalmente a força que a torcida vai ter nesse momento, né, de estar incentivando, de estar tendo calma com o time por lá. Então, bem movimentada, já começa a semana aí para as equipes mineiras e a gente vai estar trazendo tudo no Minas Esportes. Muito bem, Dimara no Minas Esportes a partir do 12:30 e amanhã de volta aqui no Jornal Band News Minas. Dimara, bom dia. Bom dia.